Olá, meu nome é Alessandro e este vídeo é a segunda parte, né, a continuação do vídeo anterior, aí dessa série de vídeos aí que eu estou fazendo sobre a planilha de cálculo de treliça isostática, certo? Então, no vídeo passado a gente terminou de fazer essa janela aqui dos nós, certo? Só confirmando aqui em sobre, a gente terminou aqui nessa versão 0.1.0.0, criação da janela de nós. Certo, vamos voltar aqui para a janela de nós. E agora a gente vai trabalhar aqui na construção da janela de barras, tá? Então aqui na janela de barras eu vou exibir aqui os títulos para a gente começar. Da mesma forma como eu comecei a janela de nós, eu vou fazer a de barras fazendo aqui o cabeçalho aqui da entrada de dados, tá? Então eu vou escrever aqui barra, nó, i, nó j, xi, yi, xj, yj, comprimento da barra, né? Cosseno, seno, só voltar aqui, seno e tipo, tá? Eu vou formatar da mesma forma aqui do que eu fiz aqui de nós aqui. Ok? Então aqui eu vou entrar com a barra, ele vai retornar o nó inicial da barra, o nó final da barra. Aqui vai dar o x e o y desse nó i, o x e o y desse nó j. Aqui vai calcular o comprimento, aqui vai calcular o cosseno, aqui vai calcular o seno e aqui vai dizer o tipo de barra, se é banzo inferior, superior, se é montante ou diagonal, certo? Então, eu vou fazer aqui uma pequena área aqui de entrada de dados, só para a gente ter noção do que vai acontecer aqui. Vamos colocar aqui bordas. E aqui no meio, como isso aqui vai ser saída de dados, né? Saída de resultado, eu vou colocar nessa cor aqui. E a fonte vai ser branca. Beleza? Ok. Bem, como é que eu pensei aqui na entrada de dados aqui das barras? Eu vou digitar aqui o nome ou o número da barra, né? Ele vai me retornar aqui o nó inicial e o nó final, tá? Aqui as coordenadas do nó inicial, aqui as coordenadas do nó final. A gente vai calcular o comprimento, vai calcular o cosseno, o seno e vai definir o tipo de barra, tá? Se é montante, se é diagonal, se é banzo superior ou banzo inferior, tá? Então aqui eu vou entrar com a barra, tá? Eu poderia também fazer de outra forma, entrando com os nós, tá? Por exemplo, vou colocar aqui nó i e nó j, tá? Nó i, nó j e a barra, tá? Então eu poderia entrar aqui, por exemplo, nó 1 e nó 2, tá? A barra seria a concatenação desses valores, tá? Esse e a barra e essa célula, tá? Então a minha barra ela seria a barra 1 barra 2, tá? E aqui seriam as entradas de dados, que seriam os nós, tá? Por exemplo, 3. Então seria barra 3 barra 2, tá? Mas eu prefiro entrar só com o nome da barra, tá? Porque para mim fica mais simples e mais rápido, tá ok? Mas aí fica a critério de vocês decidir como vocês vão fazer aí na planilha de vocês, tá? Então eu vou entrar aqui com 1 barra 2, por exemplo, tá? A barra, ou seja, ela começa no 1 e vai até o 2, nó 1 e vai até o nó 2, tá? Lembrando que aqui quando eu apertar Enter, ele vai reconhecer como a data, então é bom sempre configurar aqui, formatar como texto, tá? Para não acontecer isso, beleza? Então vou digitar 1 barra 2 aqui, deixa eu deixar aqui centralizado, beleza. Agora o nó i eu vou ter que extrair dentro aqui dessa barra, tá? Do nome da barra. E para isso eu tenho que pegar o nó i, ele vai ser tudo que está à esquerda aqui da barra, tá?
Então vai ser o 1. Ou seja, se fosse 2, ou fosse 10/2, seria o nó 10, né? Enfim, eu acho que vocês entenderam. Então, para isso, eu vou colocar aqui localizar. Primeiro eu vou localizar a barra, tá? O que? Entre aspas aqui a barra nessa célula, tá? Então ele está falando aqui que ele me retornou 2, então ele está falando aqui o quê? Que essa barra que eu pedi para procurar, tá? Ela está aqui na segunda posição dessa string, certo? Ou seja, o 1 está na posição 1, a barra está na posição 2 e o 2 está na posição 3, beleza? Então com isso eu vou pegar tudo que está à esquerda dessa barra. Então para isso eu vou fazer o que? Esquerda, tá? Nessa string aqui e nessa posição, beleza? Fechei aqui, ele vai me retornar 1 e a barra. Por que ele está me retornando a barra? Porque ele está indo até a localização 2, que é a barra. Então eu tenho que tirar 1 daqui, certo? Beleza, então o que está aqui é tudo que está à esquerda dessa barra. Se eu colocar aqui 10/2, ele vai me retornar 10. Se eu botar aqui 50/5, ele vai me retornar 50, tá? 1/2. Só vou fazer um tratamento de erro aqui, tá? Se tiver vazio, ok? Então, se essa célula aqui foi igual a vazio, então vazio. Se não, você vai para a fórmula. Beleza? O nó J. O nó J ele tem também mais ou menos a mesma ideia, tá? Um pouquinho diferente, mas a mesma ideia. Eu vou pegar tudo que está aqui à direita da barra, beleza? Então eu vou localizar novamente, tá? Localizar a barra nessa string, ok? Ele vai me retornar 2, certo? Só que eu tenho que pegar tudo que está à direita, beleza? Então eu vou colocar aqui direita, beleza? Daqui, certo? E eu vou começar da onde? Eu tenho que começar do final, ou seja, do final da string aqui 2, tá? Até a localização da barra, certo? Então, o final da string é o que? A quantidade de caracteres que essa string tem, beleza? Então, eu vou digitar aqui número de caracteres, aqui, até e menos, né? Isso aqui, beleza? Vamos ver se vai funcionar. Isso, funcionou. Então, se eu digitar aqui 10/50, por exemplo, ele vai separar o 10, vai separar o 50. Se eu digitar aqui 8/7, então vai separar o nó I e o nó J, beleza? Também vamos fazer aqui um tratamento de erro aqui. Se isso aqui é igual a vazio, então vazio, se não, entra na fórmula. Ok? Agora o X e o Y. Bem, o X e o Y eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em nós, tá? Eu vou selecionar isso aqui, tá? Até o limite aqui de 131 e vou dar o nome aqui do intervalo, tá? Eu vou chamar de tabela nós, ou seja, tab nós, underline nós. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero transformar esse intervalo aqui de dados como um intervalo de busca, tá? Que vai me facilitar aqui na hora de buscar o valor do x e y dos nós, tá? Então como é que vai funcionar aqui? Eu vou colocar aqui proc v, tá? Eu vou usar proc v mesmo, porque eu acho que nesse caso é mais rápido e mais fácil. Você pode usar proc x, você pode usar qualquer mecanismo aí de busca, fórmula de busca que você achar melhor, ok? Então vou colocar aqui proc v, esse valor aqui, beleza? Aonde? Na tab nós, certo? Na coluna 2 e o valor exato, beleza? Então praticamente aqui eu fiz a busca do valor x, né, dentro da tabela de nós, desse nó aqui, tá? Quando eu apertar Enter ele vai dar um erro, beleza?
esse erro se dá, por quê? Porque como isso aqui é um string, tá? Quando você separa as strings, isso aqui também vira string. Só que aqui em nós, ele está reconhecendo como número, tá? E aí vai de você. Se você quiser alterar toda essa coluna aqui para texto, beleza, fica a seu critério. No meu caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar o texto em, em número, tá? Então, quando ele for procurar esse nó aqui, ele vai procurar o valor string do nó, né? O valor texto, ele vai procurar o valor numérico, tá? Então, eu vou digitar aqui a fórmula valor para ele voltar um valor numérico para ele poder achar lá na tabela de nós, tá? Então ele foi lá e achou. Eu vou colocar aqui com 2 casas decimais e vou botar centralizado também, beleza? Então aqui eu vou botar 1/2, por exemplo, continua sendo o xi continua sendo 0. Se eu colocar aqui 5/2, aí já muda, enfim. E da mesma forma, eu vou até copiar, não, vou fazer um tratamento aqui de erros, né? Se esse aqui é igual a vazio, então vazio, se não, beleza? Então vamos lá, eu vou copiar a mesma fórmula, tá? Para o y, só que no y ele vai estar na coluna 3, tá? Vou copiar aqui a formatação desse para esse. Aqui também eu vou copiar a fórmula, tá? Só que eu vou mudar aqui a referência, tá? Agora é o nó J. Aqui eu vou colocar 3 casas decimais, 2 casas decimais, tá? Vou centralizar também. E aqui também eu vou copiar a fórmula. Só que aqui é 3 e aqui eu vou mudar a referência. Da mesma forma eu vou copiar aqui. Beleza? Então aqui eu vou colocando aqui 6/5 se tiver essa barra, né? E ele vai me retornando aqui o nó i e as coordenadas do nó i e as coordenadas do nó j. Beleza? Próximo passo, comprimento. Comprimento é muito simples, eu vou colocar aqui o j menos o y, menos o i, né? Elevado ao quadrado, mais o yj menos o yi elevado ao quadrado, isso tudo elevado a meio, né, que é a raiz. Bem, eu tenho aqui o comprimento, vou deixar com 2 casas decimais também, vou centralizar. Ok? Vou fazer o tratamento de erros aqui também. Se isso é igual ao vazio, então vazio, se não, entra na fórmula. Tá? Cosseno. Tá? Cosseno e seno aqui é o seguinte. Eu vou precisar deles porque eles são coeficientes que vão entrar na matriz dos coeficientes da treliça. Tá? O sinal deles é importante porque a gente tem que definir um sistema de referência, tá? Mas nesse caso aqui não é tão importante porque eu vou fazer esse tratamento dentro do VBA, tá? Então não importa se ele ficar positivo ou negativo ou se você deixar valores absolutos aqui no seno e cosseno. Esse tratamento eu vou fazer dentro do VBA, beleza? É só mesmo para ele pegar o valor e utilizar na fórmula, beleza? Então vamos lá, cosseno. Bem, o cosseno vai ser o seguinte, vai ser o x menos o y, o i, né? Xj menos xi dividido pelo comprimento. Tá? Aqui ele deu positivo, tá? Mas não quer dizer nada. Eu poderia também fazer, inclusive vou até deixar assim, só para mostrar que não faz diferença. Vou fazer esse menos esse. Vai ficar negativo. Por quê? Porque eu quero, sim. Depois eu faço um tratamento, porque a orientação, o sentido, o sistema de referência vai ser adotado lá no VBA. Beleza? E eu explico isso mais adiante,
quando a gente for fazer a matriz dos coeficientes. Beleza? Aqui eu vou fazer um tratamento de erros também. Se isso aqui é igual a vazio, então vazio, se não a fórmula. Certo? E aqui eu vou até copiar essa fórmula aqui e mudar aqui as referências e formatar de acordo com o curso. Ok? Beleza. Tá, aqui eu vou colocar uma validação de dados. Vai ser uma lista, tá? Que vai ser banzo superior, banzo inferior, montante e diagonal. Beleza. Quando a gente clicar aqui, já vai ter as opções, tá? Só que se eu colocar aqui, por exemplo, banzo superior, ele vai estar ultrapassando aqui o espaço que a gente tem aqui para esse dado, certo? Então aqui eu vou reduzir um pouco a fonte, vou botar uma fonte 10, beleza? E ainda assim não consegui encaixar ela aqui, então eu tenho que aumentar aqui essa coluna. Só que se eu aumentar essa coluna, por exemplo, eu botar ela aqui como 16 de largura, o que vai acontecer com os botões? Eles vão ficar deslocados, tá? Eles se deslocam porque eu mexi no dimensionamento de alguma célula, tá? Então, para isso não acontecer, eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl Z, vou selecionar aqui com o botão, apertei primeiro o botão direito aqui, tá? E aqui eu vou apertar Ctrl e selecionar o resto, tá? Venho aqui em formatar objeto e aqui nas propriedades eu vou colocar aqui como não mover ou dimensionar com células. Assim eu posso dimensionar células e eles vão ficar estáticos, não vão se mover, tá? Isso é importante. Então aqui eu vou fazer aqui de novo a largura da coluna, vai ser 16, ok? Só que, por exemplo, quando eu vir aqui para nós, reparem que, né, aumentou aqui, então eu tenho que fazer essa compensação aqui, eu vou fazer essa compensação, como eu aumentei 6, eu vou ter que diminuir 6 daqui. Vou fazer essa compensação na última célula, na última coluna, tá? Então aqui vai ser 10 menos 6 vai ficar 4, beleza? E assim agora vai ficar sincronizado, ok? Beleza. Bem, agora é basicamente puxar as fórmulas aqui para baixo, tá? Até a quantidade de linhas aqui que é possível. No vídeo passado eu expliquei a quantidade máxima de barras que a gente pode fazer no Excel por limitação do gráfico, tá? Se você não quiser utilizar gráfico, aí você pode utilizar mais linhas. E só relembrando aqui o que eu mencionei no vídeo passado, um gráfico do Excel ele suporta até 255 séries de dados, tá? Só que eu tenho que guardar uma série de dados para os nós, uma para os apoios e uma para as ações. Então me sobrariam 252, tá? Pela relação lá da treliça isostática, eu teria que no máximo, se eu tenho 252 barras, eu poderia ter no máximo 127,5 nós, tá? Só que eu não posso ter 127,5 nós, eu só posso ter 127, beleza? E se eu multiplicar isso aqui por 2, tá? E subtrair 3, tá? Que é a relação da treliça isostática, eu teria 251, apesar de ter 252 séries de dados disponíveis, tá? Então, no máximo, até 251 linhas eu posso fazer aqui para entrada de dados de barras, beleza? Então, se eu estou aqui na linha 5, tá? Eu posso ter até 251 linhas, tá? A partir da 5, que daria 256, mas você tem que contar as 5 também. Então, seria até a linha
255, tá? Então vamos ver aqui a A255. Então esse aqui seria meu limite, tá? Então a 256, só vou colocar um tracinho aqui só para configurar o final de curso aqui, tá? E aqui eu posso até puxar tudo. Seleciono isso aqui e vir para cá. Beleza. Eu venho e apago isso aqui. E apago isso aqui. Ok? Então aqui eu já tenho 1/2, 2/3, 3/4 e assim sucessivamente, tá? Agora a gente vai colocar o gráfico aqui, tá? E vai inserir dentro do gráfico essas barras que estão aqui para elas ficarem visíveis aqui no gráfico, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em nós, vou pegar esse nó, selecionar, dar um Ctrl C, vir aqui em barras e Ctrl V. Eu vou ajustar aqui o tamanho dele. Vai ficar nesse espaço aqui, beleza? Mais ou menos aqui. Ok. O que vai acontecer agora? Agora basta a gente inserir os dados das barras aqui nesse gráfico, tá? Eu vou colocar aqui agora barras, beleza? E como é que eu vou fazer isso? Bem, é simples, tá? Vou selecionar, eu posso vir aqui em selecionar dados e aqui eu posso adicionar um dado, tá? O nome da série vai ser esse aqui, por exemplo. X e Y, eu vou fazer o X inicial, seguro o Ctrl, XJ, né? E o Y vai ser o Y inicial e o YJ segurando Ctrl. E aí ele vai fazer minha barrinha. Só que ele não apareceu aqui, tá? Uma coisa que é importante vocês fazerem antes é, primeiro, tirar o rótulo de dados, depois a gente coloca de novo, tá? Cadê o rótulo de dados? E aqui apareceram duas bolinhas aqui, pequenas em amarelo, então eu vou ter que primeiro formatar isso aqui, tá? Formatar a série de dados, aqui, vou colocar a linha, tá? Linha sólida, em preto, tá? E vou tirar o marcador. Opção de marcador nenhum. Beleza, tá aí a minha primeira barra, tá? Se for a barra 2/3, ele vai fazer 2/3. Se for a 3/4, mesma coisa. Se for a 1/10, também vai fazer, tá? Só que tem um porém aqui, tá? Se eu não tiver nada, tá? Ele fica dessa forma, tá? Se você não digitar nada, ele entende como vazio e fica dessa forma aqui, assim, beleza? Diferente da parte de nós, né? Ele não apresenta esse problema. Então, para a gente resolver esse tipo de problema, o que é que eu faço? Eu faço aqui na lateral, deixa eu apagar isso aqui. Eu faço aqui na lateral essa depuração, tá? Eu faço o seguinte, coloco aqui, se essa célula aqui estiver vazia, né? Igual vazio, então coloquei não disponível, tá? Se não, vai ser a própria célula, beleza? Só que, só para garantir aqui, vou colocar aqui valor, tá? Só para garantir um valor numérico, porque pode acontecer do gráfico entender que é um string, ele também não plotar no gráfico, tá? Beleza? Dou um enter aqui e arrasto a fórmula aqui pro lado, tá?
Beleza, agora o próximo passo é aqui em série de dados, a série de dados que a gente colocou, né, que é essa série vazia aqui, a gente vai editar e aqui a gente vai escolher agora esse, segura Ctrl e esse. E agora esse, segura Ctrl e esse. Beleza? Agora se eu colocar 1/2, ele deveria aparecer. Isso pode acontecer também, tá? Vamos formatar o gráfico aqui. Pode às vezes acontecer dele sumir a série, tá? Linha sólida. Beleza. Então se eu colocar aqui 2/3, ele faz. Se eu colocar aqui 4/10, ele faz também. E se eu deixar vazio, se eu deixar vazio, ele apaga a barra do gráfico, tá? Então, basicamente agora é fazer isso, né? Vou puxar aqui as fórmulas aqui para baixo, tá? E colocar aqui xi, yi, xj, yj. Ok? Agora é basicamente inserir cada barra como se fosse uma série de dados do gráfico, beleza? Bem, tem que inserir as 255? Sim, tem que inserir as 255 barras, tá? Você pode fazer isso manualmente, tá? Ou pode usar VBA, beleza? Como eu já fiz o código VBA para jogar todas essas séries de dados dentro do gráfico, eu vou mostrar aqui como é que eu fiz e vai ficar disponível aí para vocês também poderem utilizar esse código VBA. Esse código VBA ele é utilizado somente uma vez, tá? Ou seja, ele só é utilizado para inserir as barras dentro do gráfico, e depois que as barras estão inseridas dentro do gráfico, não precisa mais utilizar essa macro, beleza? Bem, como é que eu pensei e fiz essa macro, tá? Bem, a gente vem aqui em desenvolvedor, tá? Se você não tem essa aba, é bom habilitar essa aba, ou então digita aí Alt F8, tá? Em macros eu vou vir aqui em editar, e aqui está essa rotina em VBA que eu fiz para poder inserir essa série de dados dentro do gráfico, tá? Primeira coisa que você deve ter atenção, tá? O nome do gráfico. Pode ser que quando você faça aí na sua casa, o nome do gráfico mude. Então você vai ter que vir aqui e alterar o nome do gráfico, tá? Tanto aqui, tá? Como aqui, beleza? Como é que eu vejo o nome do gráfico? Eu venho aqui nele, seleciono o gráfico e aqui vai dar aqui o nome do gráfico, beleza? Ok. A segunda coisa se você fez nas colunas diferentes do que eu fiz aqui, tá? Se as colunas não estão batendo aqui com o que eu fiz na planilha, é bom também ajustar isso, tá? Aqui nos endereços aqui do VBA, beleza? E terceira coisa é o seguinte: se você já colocou alguma série de dados das barras aqui, é interessante não, é obrigatório você apagar para ele poder preencher tudo, tá? Então, como aqui eu já coloquei a primeira linha aqui, né, que é a barra 1, 2, eu vou aqui selecionar dados e vou apagar ela, tá? Vou remover. Beleza? Deixa só os nós e os apoios. Ok? Vou dar um ok aqui. E aqui na macro, só explicando mais ou menos como é que acontece, ele seleciona o gráfico e aqui ele começa a inserir, tá? Todas as séries de dados, e aqui ele vai configurando também com cor, enfim, vai formatando também, beleza? Então, é basicamente rodar essa macro, esperar um pouquinho, que ela demora um pouco, porque são 255, né?
série de dados, tá? Série de dados não, aqui é 255 linhas, tá? Ele começa da linha 5, então são 251 uma série de dados, tá? Então aqui eu vou digitar Alt F8 de novo para vocês verem que eu vou executar. Vou executar aqui, ele vai demorar um pouco, se demorar muito eu corto e volto da onde a gente parou, tá? Bem, ele terminou aqui, já dá para ver que ele já fez algumas linhas aqui, algumas barras que já estavam aqui, certo? Então, basicamente ele já fez aqui a inserção de todas as séries de dados, né? A gente pode vir aqui, tá vendo que estão todas aqui, algumas estão vazias, mas estão aqui todas, tá? Se a gente vir aqui selecionar dados, então, tudo aqui, beleza? Bem, isso foi feito, só é feito uma vez e acabou o problema. A gente nunca mais vai precisar mexer nisso, ok? Bem, agora eu só vou colocar aqui as barras para a gente ver o resultado, tá? Então tá aí, beleza? As barras aqui já estão no gráfico. E se você quiser ajustar o gráfico aí da forma que você achar melhor, fica à vontade. Agora eu só vou adicionar aqui os rótulos de dados. Deu para notar aqui que sumiu aqui um apoio, né? Isso é comum acontecer, tá? Isso aqui a gente vai ter que fazer os ajustes. Às vezes acontece, às vezes não acontece, tá? Vamos escolher aqui a série de dados dos apoios. Apoio 1, né? Marcador aqui. Interno. Preenchimento. Deixa eu fazer isso aqui. Nenhum interno. Enfim, vai entender. Esse aqui. E preenchimento aqui. Tá? Agora vamos colocar aqui rótulo de dados. Tá? Vamos formatar aqui os rótulos de dados a partir das células. Bem que nós seleciono aqui até o 131 e tiro aqui o valor Y. Vamos formatar o fundo também, né? Preenchimento sólido, branco. Beleza. Então, praticamente aqui terminamos as barras, tá? Só vou colocar aqui algumas informações que a gente precisa, tá? Número de nós, número de barras, estaticidade, tá? Vamos lá. Só que antes eu vou colocar aqui o tipo da barra, tá? Só vou copiar aqui. Beleza. Ok. E aqui eu vou colocar o número de barras de nós, né? O número de barras o número de nós está ali na janela de nós e o número de barras, conte valores aqui até 255. Beleza. Vou ajustar aqui, vai ser branco, negrito e aqui só vai ser branco. Beleza. Aqui eu vou colocar o número, né, necessário de barras. Certo? Isso aqui vai ser para a gente verificar a estaticidade. Pela relação lá da treliça isostática, vai ser a quantidade de nós, né, o número de nós, vezes 2,
mais 3, menos 3. Beleza? E aqui vai ser estaticidade. Tá. Copiar a formatação aqui. E aqui também. Então aqui, vou fazer o seguinte. Vou usar o sys, tá? Se, primeira condição, número de barras igual ao número necessário de barras, então ela vai ser isostática. Tá? A segunda condição, se o número de barras menor do que o número necessário, então ela vai ser hipostática. Beleza? E se o número de barras maior do que o número necessário, então ela vai ser estática. Então ela vai ser hiperestática. Fechei aqui. Nesse caso aqui, como o número de barras é igual ao número necessário, está isostática. Se eu tirar uma barra aqui, ela se torna hipostática. E se eu colocar mais uma barra aqui, digamos 2/12, ela se torna hiperestática, tá? Então só vai funcionar mesmo quando ela for isostática, que o programa vai conseguir calcular, tá? Só vou colocar uma formataçãozinha aqui, condicional. Igual a. Se ela for igual a isostática, eu vou colocar verde. Esse verde aqui. Melhor esse aqui. E negrito, né? Ok? Senão ela vai ficar vermelha aqui. Se eu já colocar aqui vermelho. Beleza. Então se eu tirar uma barra aqui. Beleza. Então praticamente aqui terminamos as barras, tá? A entrada de dados das barras. A gente já tinha feito os nós, certo? No vídeo anterior. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo assistir. A gente terminou as barras hoje. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre ações. E nos próximos vídeos, resultados, importação e outras coisas, tá? Bem, o vídeo fica por aqui. Lembrando que essa planilha eu só vou deixar no próximo vídeo, tá? Na parte 3. E vou deixar um link aqui disponível da parte 1, tá? Onde eu terminei nesse ponto aqui, tá? Para vocês poderem acompanhar e fazer junto aqui com a parte da janela das barras, tá? Vamos só colocar aqui a versão, tá? Criação da janela de barras, certo? Então é isso. Críticas e sugestões deixem nos comentários e até o próximo vídeo.